Minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar este nosso fabuloso curso de Administração Financeira e Orçamentária. Essa primeira parte do nosso curso é a sequência na qual eu escolhi. Eu sempre trato o quê? Os dispositivos constitucionais. E hoje a gente vai trabalhar as vedações constitucionais. Essas vedações constitucionais, elas estão consagradas no artigo 167, né? Só para fazer uma ajuda à memória, né? Na Constituição, que nós estamos estudando aquela parte dos orçamentos, consagrados no artigo 165 até o artigo 169. Essa é a parte constitucional. Normalmente, eu gosto de iniciar o curso pela parte constitucional. Depois da parte constitucional, a gente vai para uma parte mais teórica e mais técnica, né? Bacana? Artigo 65 da Constituição, está pago, a gente explicou para vocês em detalhes. O artigo 65 trouxe a previsão dos instrumentos de planejamento, de orçamento, que é o PPA, a LDO e a LOA. O artigo 166, muito importante. O artigo 166, nós tratamos do processo legislativo orçamentário, que é um processo especial. Este assunto nós dividimos em duas aulas, uma geral e outra só para falar do orçamento impositivo, que com certeza aí deve ser objeto de todas as provas de concurso, pelo menos uma questãozinha. E hoje nós vamos trabalhar o artigo 67, né? Vamos trabalhar o artigo 67 e o artigo 68 da Constituição. E na próxima aula vai ficar apenas o artigo 169 e assim nós concluímos a parte constitucional, que com certeza aí 20 a 30% das questões de prova estarão aí contidas nessas aulas iniciais, né? O que traz o artigo 67? Gente, você tem que estudar com foco no examinador. O examinador adora o que é palavras negativas, né, de proibição, são vedados, ou seja, são proibidos, ou seja, o que são proibidos, o que está proibido pela Constituição Federal, tá? O que está proibido pela Constituição Federal, nas leis orçamentárias aqui, a gente diz aí, no geral, PPA, LDO e LOA. Bacana? Então, primeira vedação, primeira proibição. São vedados, início de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ou seja, gente, a lei orçamentária anual é uma lei que fixa, faz a previsão da receita e fixa a despesa, né? Ou seja, aonde a despesa, olha só, aonde a despesa ela é fixada, né? A partir do momento que ela é fixada, significa dizer que essa despesa está autorizada, né? Ela está autorizada. Professor, e aí? E aí eu vou ter que voltar lá na minha época de gestor governamental, de servidor público estadual, onde eu vi várias vezes isso, como a gente estava muito próximo do secretário de Estado, né? Muitos deles chegavam lá e falavam, eu quero fazer tal coisa, né? Eu acordei de madrugada e tive uma ideia fabulosa para resolver os problemas de saúde, de educação, de meio ambiente e assim por diante. Aí levanta a tiazinha lá no final da reunião, da mesa, doutor, não está no orçamento. Quando ela fala não está no orçamento, significa dizer que essa despesa não está fixada e ela não é autorizada, por força do artigo 67. O início de programas e projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ou seja, é vedado, é proibido. Ou seja, no artigo 67, o inciso 1º, é um caso de vedação absoluta. É um caso de vedação absoluta. Só falando aqui um pouquinho de introdução, o artigo 67, nós temos aí 11 proibições, tá? 11 vedações, e a gente vai estudar uma a uma elas. Este artigo, além de 11 vedações, nós temos ainda mais 5 parágrafos que a gente vai estudar também. Segunda vedação, vem comigo aqui, tá? É vedado a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários, né? E aí, professor? Realização de despesas, ou seja, a execução de despesas, né? E a assunção de obrigações diretas, ou seja, assumir obrigações. Aqui pode ser contratuais, né? Por exemplo, que
excedam os créditos orçamentários. Então, a lei orçamentária, o que ela faz? A despesa ela é fixada e autorizada. E ela é fixada e autorizada no valor certo. No valor certo. Então, não pode executar e não pode assumir compromissos, tipo fazer contratos, por exemplo, com os valores superiores. Não pode exceder os créditos orçamentários. Gente, orçamento é algo, ele é algo que ele é algo ali bem burocrático mesmo, tá? Aquele valor tem que seguir até aquele valor, ou seja, também é uma vedação que ela é absoluta. Bacana? Fechado? Ótimo, né? Vem comigo agora, né? Vamos agora para a terceira vedação. Na minha opinião, uma das mais importantes vedações aqui, acho que uma das mais que são cobradas em concurso público. Vem comigo. Vedação artigo 67, inciso 3º. É vedado, né? A realização de operações de crédito. Prof, o que significa operações de crédito? É você pegar dinheiro emprestado, ok? Tá? Você fazer um contrato para empréstimo de recursos, por exemplo, que exceda o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Professor, agora eu estou sentindo que o assunto está complicando. Prof, papo reto, eu sou um cara sincero, eu não aprendi nada. Então calma, para. Calma, vem comigo. A realização, a contratação, você fazer operações de empréstimos de créditos, né, que excedam o montante das despesas de capital. E aí, professor? Tá? Primeira coisa que vocês devem saber, tá? Este aqui é um curso que eu vou fazer de tudo para que você gabarite a prova. O artigo 67, inciso 3º da Constituição Federal, ele traz um assunto muito importante que é chamado de regra de ouro. Então, isso você tem que saber. Tá? Então, isso aqui, essa vedação, é uma vedação tão importante que ela foi chamada de regra de ouro. O que é ouro? Né? Ouro é aquilo que você busca, né? É a medalha de ouro, né? Primeiro colocado. Né? Então, por isso, é um dos motivos que esse assunto aqui é mais cobrado. Então, primeira informação sobre o artigo 67, inciso 3º, aqui que está hospedada a regra de ouro. Pronto, parou. E agora, professor, qual que é a metodologia? Eu tenho que explicar para vocês um pouquinho um tipo de classificação orçamentária, que é a classificação econômica. A classificação econômica foi aquela trazida pelo nosso ordenamento jurídico pela Lei 4.320, tá? Até hoje ela vigora, com certeza, né? É claro que o aprofundamento e os detalhes da classificação econômica nós iremos estudar na classificação da receita e a classificação da despesa. Mas olha só, ali falou capital, né? Ali falou que operações de crédito, né? Então nós temos na classificação econômica da receita e da despesa, nós temos duas categorias, categoria corrente e categoria de capital. Então nós temos receita corrente, nós teremos o quê? Despesa corrente. Nós temos receita capital, nós vamos ter o quê? Despesa de capital. Lembre-se que lá falou de operações de crédito, né? O que é uma operação de crédito? Olha só, são os recursos provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas. Está aí, ó. Então, operações de crédito que fala o artigo 167, inciso 3º, está aqui, ó, oriundos de constituição de dívidas. O que é isso? O empréstimo, por exemplo, né? Então, o que ele está falando? Lá ele fala que as receitas de capital não poderão ser superior a uma receita de capital. O que é receita de capital? Uma famosa aqui, ó, investimentos, né? Eu quero comprar uma viatura, um avião, fazer uma ponte, pavimentar uma estrada e assim por diante. É o quê? Uma despesa de capital. Então, isso aqui é capital. Professor, o que é corrente, né? O que é uma despesa corrente? Gente, despesa de corrente está aqui, ó. São as despesas destinadas ao custeio, manutenção dos serviços públicos, né? Aqui tem folha de pagamento, pagamento de tarifas públicas, material de expediente,
tá certo? Contratos de manutenção e assim por diante. Claro que as despesas correntes significam aí a maior parte das despesas constantes no orçamento. Prof, o que é uma receita corrente? Olha aqui, a principal delas, ó, receita tributárias. São aquelas receitas de impostos, de taxas, contribuições de melhoria industrial e assim por diante. Mas principalmente receitas tributárias, né? Ou seja, aquilo que efetivamente a administração pública arrecada. De novo, vem comigo. É claro que o devido aprofundamento dessa aula, né, vai ser na aula de classificação de receitas e de despesas, né? Receita corrente, para você montar um modelo mental. Em especial, são as receitas dos tributos, de impostos, né? Receitas de capital, tá? Nós temos vários tipos de receita de capital, mas uma delas é aquela receita destinada ao quê? De empréstimo, né? Operações de crédito, né? Despesa corrente, isso é fácil, custeio, manutenção da máquina pública. Despesa de capital, algo novo, investimentos, né? Feito isso, né? Vamos entender aqui, no meu português aqui, no meu jeitão pragmático de explicar, a regra de ouro, né? Então, nós temos aqui receita corrente, receita de capital, despesa corrente e despesa de capital, né? Professor, o que o senhor vai fazer? Vai calcular? Não, vou trazer dois exemplos para vocês entenderem. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, tá? Vem comigo aqui. Receita corrente, 1.000. Receita de capital, 1.000. Qual que é o valor total da receita? Claro, está aqui, continha de padeiro, né? R$ 1.150. E na despesa, 900 mais 250 também, olha aí, ó. Então, isso aqui é um exemplo de quê? Do orçamento equilibrado, tá aí. Então, o que o cara fez? O cara arrecadou R$ 1.000 de receita corrente, tá? Desse R$ 1.000, olha só, ele destinou aqui, ó, tá? Olha aqui, só para você ter uma ideia, ó, R$ 900 aqui para a despesa do custeio. E, tá? Claro, mais R$ 100 aqui, para quê? Para a despesa de capital, para os investimentos, né? Necessários no município, no estado, e assim por diante. Isso é permitido. Por quê? Porque lá na regra de ouro fala o seguinte, ó, a trava está aqui, ó. Operações de crédito, empréstimos. Quando ele faz um empréstimo, ele assume uma dívida, não é isso? Ele pegou R$ 150, ó, é menor do que 250. É menor do que 250. Isso que ele quer, tá? Isso é permitido, né? Mas e a trava da regra de ouro, né? A trava de regra de ouro está exatamente nesta posição aqui do exemplo 2. Olha só o exemplo 2 aqui. Ele tem nesse orçamento aqui, ó, R$ 900, tá certo, de corrente e 250. Então, analisa o seguinte, ó, tá vendo? Esse montante aqui de 250, você pode ter certeza, ó, que 100 tá vindo para cá, né? Tá vindo para cá. Tá vindo para cá para quê? Para arcar com a despesa corrente. E apenas R$ 150 para cá. Isto que não pode, tá? A regra de ouro visa proibir essa conduta. Professor, mas qual que é a intenção do legislador? Ele fala o seguinte, que as despesas correntes necessariamente deverão ser arcadas pelas receitas correntes, pelas receitas tributárias, por exemplo, né? Inclusive, o ideal é o exemplo 1, tá? Que as receitas correntes superem as despesas correntes para sobrar um percentual para aplicar nas despesas de capital, para aplicar em investimentos necessários para a nossa sociedade. Isto é ideal, né? Quando acontece o caso 2, o que ele está falando? Ele está se financiando através de dívidas, né? Então, você fez 100 de dívida aqui para pagar pessoal, para pagar energia, ou seja, você não está se mantendo. Por isso que é regra de ouro. Você tem que se autossobreviver à administração pública. Então, a Constituição Constituinte, sabiamente, o cara que fez isso entende muito de finanças públicas. Esse é o modelo mental vigente da regra de ouro, né? Ele visa proibir o quê? Que você busque financiamento de terceiros para pagar despesas correntes. Qual que foi a trava? As receitas de operação de crédito não pode ser
superior à receita de capital. No primeiro caso, ó, ela é menor, 150, 250, então é autorizado. Segundo caso, receita de 250 de operações de crédito para uma despesa de capital de 150, não é permitido, não é permitido, logo é o que? Proibido. Puxa vida, professor, pela primeira vez consegui entender esse tal de regra de ouro. É claro que esse assunto aqui nós iremos voltar quando a gente falar de lei de responsabilidade fiscal, nós vamos detalhar ponto a ponto desse assunto. Bacana? Vamos lá. Professor, eu quero detalhar um pouquinho de receita de capital. Então, a receita de capital, nós temos essas 4 espécies de receita de capital, operações de crédito. Desculpa, a regra de ouro, tá, nós estamos aí fazendo a trava apenas nas operações de crédito. É claro que na alienação de bens móveis e imóveis temos uma trava também, e essa trava a gente vai comentar lá na LRF. Bacana? Transferência de capital e outras receitas de capital são as contas aí, componentes aí da receita de capital. Bacana? Feito, né? E agora, prof? Agora eu vou explicar para vocês aí, tá? Vou voltar no artigo, no inciso 3º do artigo 67, eu vou explicar para vocês aqui, agora vocês vão conseguir entender o que é essa regra de ouro. Vem comigo aqui. É vedado, é proibido, a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital. Tá aí, pronto. Isso é a regra de ouro que eu expliquei. E agora, professor, agora eu vou explicar esses ressalvadas. Essas ressalvadas, está escrito ressalvadas, né? Essas ressalvadas são as exceções. E as exceções, gente, o examinador adora cobrar. O que ele fala nessas ressalvadas? Ele vai colocar o seguinte, ele vai colocar um gatilho. Ele vai colocar uma situação na qual essa regra pode ser desfeita. Vamos lá, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares e especiais. Aí, tá? Olha aí. Então é o seguinte, vamos lá. Então, créditos adicionais. Nós temos uma aula de créditos, tá? Então, nós temos 3 tipos de crédito. Temos os suplementares, está aqui, os especiais e o extraordinário, tá? Então, essa exceção é apenas para os créditos suplementares e os especiais. Bacana, tá? Esses créditos com finalidade precisa, aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, olha aí a trava, né? Então, aprovado. Então, ele pode. Professor, mas o porquê dessa exceção? Eu gostei tanto daquilo ali, daquela situação. Sim, realmente, né? É por isso que fala a regra de ouro. Mas não pode a administração pública viver também, não pode viver também com uma camisa de forças, né? Não pode. Por exemplo, vamos colocar uma situação aonde há a necessidade urgente, tá, da construção de uma ponte, tá, urgente, tá, muito importante para eliminar uma calamidade pública. Só que aí não tem orçamento, não tem folga, não tem nada, e aí, gente, precisa muito. Puxa, mas tem um banco lá, tem não sei quem que quer emprestar dinheiro. Né? Mas não pode emprestar dinheiro por causa dessa trava da regra do orçamento. Então, nesses casos aí urgentes, nesses casos aí de extrema importância, o legislador, o constituinte, sabiamente colocou essa possibilidade de acontecer, né? Mediante créditos suplementares especiais. Bacana. Só que aí o constituinte, ele colocou critérios bem específicos. Olha, pode, mas você pode fazer a contratação, ó, só que tem que ser com finalidade precisa. Construção daquela ponte, tal, por isso, isso e isso. Pronto, né? Aprovados pelo Poder Legislativo, agora, questão de prova, por maioria absoluta. Né? Maioria absoluta, ou seja, colocou um quórum qualificado para aprovação. Normalmente, as leis orçamentárias, de via de regra, é a maioria simples. Aqui ele colocou maioria absoluta, né? Colocou maioria absoluta aí dos membros do parlamento. Claro, em sessão conjunta. Então tá aí para a galera, tá? Isso aqui foi a sessão, né? E a lei de responsabilidade fiscal? Sim, em 2001, tá? Veio a lei de responsabilidade fiscal,
está lá no artigo 12, parágrafo 2º. O que a LRF trouxe? A LRF tentou, né? O que a LRF quis fazer? Ele quis endurecer mais ainda a regra de ouro, né? A LRF quis pegar esses ressalvados até absoluta, eliminar do ordenamento jurídico da prática administrativa do poder público. Então, vem comigo, ó. O montante previsto para as receitas de operações de crédito, bacana, não poderá ser superior às das despesas de capital constantes no projeto de lei orçamentária. Ou seja, ele deletou esse cara todo aqui. Ou seja, a LRF tirou essa possibilidade aqui, esse instrumento, essa ferramenta de casos especiais ser aprovado por maioria absoluta. E aí, professor? Claro que essa matéria chegou até o nosso Supremo Tribunal Federal. Em 2007, em caráter de liminar, o Supremo decidiu, em caráter de liminar, através da ADIM 2238, número 5. O que aconteceu? Suspendeu os efeitos do artigo 12, parágrafo 2º da LRF, tá, por inconstitucionalidade. Aqui ele estava legislando um assunto que não era de matéria, estava contrariando a Constituição. E claro que está contrariando, né? O cara aqui quis apertar o cerco mais, né? E tirando essa possibilidade aqui da maioria absoluta. Então, isso aqui é mais uma regra, a regra de ouro, cai muito em concurso, você tem que saber disso, né? Ela não é absoluta, ela é relativa. A LRF queria transformar esse dispositivo em relativo, mas ele é o quê? Ele é absoluto, aliás, ele é relativo, porque existe possibilidade de você quebrar. Qual que é a possibilidade de você quebrar a regra de ouro? É que você constituir créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Gente, esse por maioria absoluta despenca em prova de concurso. Bacana? Pago aí pra galera. Vamos treinar um pouquinho. A LESE, a Assembleia Legislativa do Ceará, FCC 2018, cargo de analista. É incorreto afirmar a chamada regra de ouro, ou seja, ele quer incorreta. Então, nós vamos ter 4 corretas e uma errada aí sobre a regra de ouro. Regra de ouro, você sabe, né, que ela está prevista na Constituição Federal, tá, o artigo 167, inciso 3º, e também lá na LRF, parágrafo 2º, né? Nós já sabemos disso, né? Vem comigo. Visa impedir a realização de operações de crédito em excesso ao montante das despesas de capital, exatamente, né? Verdadeiro, né? Ou seja, exatamente essa é a intenção do legislador. O que ele quer? Que receitas de correntes paguem as despesas correntes e sobre um pouquinho para pagar despesa de capital. Agora, não pode receita de capital e para onde? Para a corrente, né? Que ele nunca vai estar pagando as suas contas, vai ser um auto-engano. B, impede se respeitada o aumento da dívida pública. Falso, não tem nada a ver com dívida pública, né? Tem nada a ver com dívida pública. C, foi inicialmente lançada na Constituição de 88, sim, artigo 67, inciso 3º, e também constou, olha aí, ó, constou, né? Também constou na redação original da Lei Complementar 111, embora com algumas diferenças, verdadeiro, né? Inclusive, né, ele teve aí uma ADIM aí que suspendeu os efeitos do artigo 12, parágrafo 2º da LRF. Então, verdadeiro. D, permite que a maioria absoluta dos deputados estaduais autorize operações de crédito que exceda o montante das despesas, olha, maioria absoluta, quórum qualificado, né? Despesas de capital, desde que tenha finalidade precisa, verdadeiro. Inclusive, isso aqui é a parte final que nós temos do artigo 167, inciso 3º. É importante a regra do direito financeiro para o equilíbrio das contas públicas, com certeza. Muito importante aí do direito financeiro, as finanças públicas para manter o equilíbrio. Ou seja, uma questão muito bem elaborada, uma questão aqui top de linha, tá? Gabarito incorreto, letra B de bola, né? Incorreto porque nós queremos que achar a incorreta, né? Bacana, 10, né? Ótimo, vamos lá, continuando. Como nós estamos conversando sobre, né, regra de ouro, nós temos um outro impedimento, tá? O artigo 67 da Constituição, nós temos 11 incisos.
tá? Nós já estudamos 3, agora seria para estudar o 4º, mas eu vou pegar lá o 10º e antecipar. Vou trazer ele para cá porque a gente vai falar um pouquinho algo que tenha a ver com a regra de ouro, né? Então é vedado, é proibido. Então, olha só, tá? Transferência voluntária, tá? De recursos, a concessão de empréstimos, olha aí, concessão de empréstimos, inclusive por antecipação por receita orçamentário, pelos governos federal, estadual, para o pagamento de despesa com pessoal ativo e inativo pensionista dos estados, DF e dos municípios, né? Gente, vem comigo, ó, para despesas com pessoal. Essas despesas com pessoal aqui são despesas correntes, tá? Dentro lá do detalhamento das despesas correntes, a gente tem as despesas com pessoal. Bacana, 10. Então, o que ele fala? Transferência voluntária, né? Ou seja, vamos supor que o município ou o estado fez um convênio com o governo federal, tá? Fez lá um convênio, e ele vai receber recursos, né? Por exemplo, receita, vai ser uma no município, esse recurso vai ser uma receita, outras receitas correntes, né? Lá na União vai ser uma despesa, Então, entra o município como receita, está entrando dinheiro, receita corrente. Ô, professor, receita corrente, pode gastar com receita corrente? Pode. Só não pode gastar receita corrente, a categoria pessoal, tá? Concessão de empréstimos, tudo bem. Bacana, tranquilo? Então, concessão de empréstimos, você não pode aí conceder, receber empréstimos aí de qualquer outra natureza, está reforçando inclusive a regra de ouro para o pagamento com pessoal, tá? E antecipação por receita, né? ARO, né? Professor, o que significa isso? Antecipação por receita, inclusive uma receita extra-orçamentária. A gente vai estudar esse cara aí na classificação da receita em detalhes, né? Vamos supor que o município da minha cidade natal, de Cuiabá, né, com muito orgulho de ser cuiabano, o município de Cuiabá, tem uma equipe lá na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Finanças muito boa, e já fez uma previsão que no mês de maio ele vai ter insuficiência de caixa, tá? Dadas as características, não sei o que, já está sabendo, né? Então vai ficar faltando aí, vamos supor aí, 30 milhões aí para poder cobrir as suas despesas correntes, tá? Aí ele sabe, o município de Cuiabá tem dinheiro para receber do Estado, que é aquelas repartições tributárias, tem dinheiro para receber da União, do Fundo de Participação dos Municípios, né? Então o que ele chega lá? Ele já fazendo isso, ele vai lá no Estado, por exemplo, que é mais fácil, né? E solicita uma antecipação da receita orçamentária que ele vai pagar em 5 vezes esses 30 milhões. Entendeu? Então ele faz o quê? Ele antecipa uma receita que ele tem, tá? Da onde? Lá do próprio ente federativo. Então isso que é antecipação por receita, né? Inclusive o ARO, a gente vai falar bastante do ARO lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá certo? Então essas situações, elas o quê? São proibidas, né? E claro, tem tudo a ver aí com a regra de ouro. Bacana? Fechou, né? E agora, professor? Agora a gente vai para a 4ª proibição, tá? A 4ª proibição. Essa proibição aqui, gente, é vergonhoso explicar, né? Porque é uma proibição que tem não sei quantas autorizações, ou seja, a ideia é muito boa, mas ela colocou muitas situações aí de exceção. Então, o que é proibido? Vincular a receita de impostos. A primeira coisa, não é tributária, não são taxas, contribuições, é o quê? Receita de impostos. Quem avisa, amigo é. O examinador pega esses detalhes, tem que saber. Então, receita de impostos. Eu já disse e já vou reafirmar a vocês. Passa em concurso público aquele aluno que consegue fixar mais conteúdos, né? A cabeça do examinador é quase a mesma, vai seguindo a mesma linha, o modus operandi, né? Então, o que ele quer fazer? Ele quer o seguinte, né? Eu vou pegar, por exemplo, o imposto de renda, tá? Eu vou destinar aí a 1% para os ex-combatentes da Marinha, né? Nada contra essa categoria, tá? Estou dando um exemplo que veio na minha cabeça agora aí. Eu tenho um colega meu que ele
que é um ex-combatente da Marinha, ele veio na minha cabeça agora, eu mandei para ele 1% do imposto de renda. Está aí. Ou seja, ele carimbou a receita de impostos para aquele fundo lá, para essa despesa específica, E aí, professor, não pode, né, para essa despesa, para órgão, tá, fundo ou despesa, não pode fazer carimbar. Por quê? Porque se deixar solto, cara, todo mundo vai querer pegar um percentualzinho, uma pequena uma fatia de impostos, né? Prof, por quê, prof? O legislador, o constituinte, colocou receita de impostos, né? Gente, porque as receitas de impostos aí, vou chutar um número aí, significa mais, de 70% do valor arrecadado aí, tá? Então, ou seja, a maioria esmagadora dos recursos provenientes para a administração pública são receitas de impostos. Então, ele tentou falar, opa, isso aqui vai ser o quê? Sagrada, né? Vai ser sagrada aqui essa receita. Então, esta é a intenção do constituinte quando criou essa vedação do inciso 4º. Só que ele mesmo, né, já trouxe o quê? Diversas exceções, né? Vem comigo. Inclusive, esse cara aqui é chamado de princípio da não vinculação ou da não afetação, tá? Então, princípio da não vinculação e princípio da não afetação. Vem comigo aqui. Ressalvadas a repartição da arrecadação de impostos do artigo 67, 157, 158 e 159. Professor, repartição da arrecadação de impostos. Por exemplo, no estadual, IPVA, né, nosso carrinho lá, 50% do IPVA vai para o município, 50% para o estado. Tudo bem, né? Então, é IPVA o imposto, tudo bem. Então, e aí ele vinculou lá o repasse constitucional. Então, está fora, ok. Próximo, a destinação às ações de serviço de saúde. Então, nós temos um percentual de 15% aí das receitas de impostos que são destinadas à saúde. Então, retirou já, ele então pode vincular nesse caso, né? Outro que pode vincular, a destinação de recursos para a manutenção do desenvolvimento do ensino, 25%. Os recursos para a atividade da administração tributária, né? Este caso aqui é um privilégio que tem uma prerrogativa que tem a carreira do fisco, né? Que é que ele pode estar vinculando um percentual da receita de impostos para a administração tributária. A ideia é o seguinte, que esse é um setor prioritário do governo que não pode parar porque é da arrecadação. Já a pessoa se quebra a arrecadação, pronto, né? Para o Estado. Mais um, a prestação de garantia e as operações de crédito, olha aí, né? Então, você pode, né, tá vinculando, né, as suas receitas, antecipar suas receitas para o aro, né? E para a prestação de garantias, né? Como assim, professor? Prestação de garantias, né? Você vai lá, pega um dinheiro lá do Banco de Boston, né? Já aconteceu muito isso, né? Já vi muitos estados aí. O Banco de Boston na 2012, 2013 aí. Não só ele, outros bancos americanos também, o dólar estava sob controle, né? Nossa moeda estava bastante estabilizada na época. E aí ele andou emprestando dinheiro aí para vários estados e municípios, né? E aí o cara colocou como garantia a receita de impostos. Pô, louco! Professor, o que é o artigo 165, parágrafo 8º, né? Isso aqui é uma das exceções do princípio da exclusividade, a gente vai falar nos princípios orçamentários, tá certo? Inclusive é o único dispositivo que eu não falei ainda, mas a gente vai falar esse cara no decorrer, né? E finalmente, nós temos aqui mais um cara aqui, que é a prestação de garantias e contra-garantias à União e para o pagamento de débitos com esta, né? Então temos aí o pagamento do débito com esta. Então é o seguinte, na União, para mim, esse princípio não serve, né? Posso vincular todas as suas receitas de garantias e contra-garantias, né? Ou seja, este aqui é uma vedação totalmente relativa. Olha quantas exceções nós temos aqui só dentro do mesmo contexto do inciso 4º, né? E para aproveitar esse assunto, nós vamos ter que ir lá no parágrafo 4º, né? A gente vai ter que ir lá no parágrafo 4º, já vou explicar o parágrafo 4º para vocês aqui. Tá? Nós sabemos que o artigo 167, nós temos 11 incisos e 5 parágrafos. O primeiro parágrafo 4º eu já vou antecipar porque tem a ver com isso aqui. Olha só,
nós estamos estudando o quê? O princípio da não afetação, a proibição de vinculação da receita de impostos a órgão, fundo e despesa, né? É permitida, olha só, é permitida, está concedendo autorização, é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e 156. Parou! Ou seja, o que está falando aqui? Ó? Vou colocar esse Z assim para a gente explicando em detalhes, né? 155, ICMS, impostos estaduais, ICMS, ITCM, né? Causa-mortes, IPVA, são impostos o quê? Estaduais. Gente, 156 são os impostos municipais, ITBI, INSS, IPTU, são os impostos, estou falando que é permitido, né, que os estados, claro, dentro dos seus impostos, e os municípios dentro dos seus impostos, né? Ok. O que mais que é permitido, além dos impostos estaduais e municipais? Os recursos que trata o artigo 157, que são aquelas partes pertencentes da repartição dos tributos da União para os estados, e o artigo 156, que é pertencente para os recursos pertencentes aos municípios, né? Tá? É a repartição das receitas. Qual que é a ideia da Constituição? A Constituição Federal centralizou bastante a arrecadação nas mãos da União, tá? E através dos artigos 158, 157 e 158 reparte parte desses recursos, né? E, 159, Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, né? Tá aí, Então, eles podem pegar esses recursos, né, que já expliquei para vocês, para quê? Para vincular para prestação de garantia ou contra-garantia à União e para o pagamento de débitos com esta. Então, para a União, para ela receber, pode vincular toda a receita, e é por isso aí que nós temos aí uma via sacra dos estados, uma via sacra aí dos municípios do Brasil todo aí, atrás da União, para arcar com as suas despesas, né? Porque você pode fazer uma vinculação para dar garantia, você faz uma operação com a União e coloca em garantia ou contra-garantia com ela. Então, mais um caso aqui de uma vedação relativa ao princípio da não afetação e da não vinculação. Bacana? Vamos lá, vem comigo, terminando a aula. Inciso 4, quinta vedação. Abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos. Opa! E aí, professor? Importante, vem comigo aqui. Então, nós temos aqui, crédito adicional. 3 tipos. Primeiro, suplementar. Segundo, especial. E o terceiro, extraordinário, tá? Esses dois aqui necessitam o quê? Autorização legislativa, mais indicação de recursos, tá aí, né? Perfeito, né? E esse outro terceiro, ele é extraordinário. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, o nosso curso super atualizado de Administração Financeira e Orçamentário, AFO, tá? Os principais assuntos que são cobrados aí nos concursos no Brasil todo, não tem nada de fora, pode ter certeza disso. Se tiver algum assunto que não esteja gravado, você pode entrar em contato aqui comigo. Vou colocar até meu e-mail pessoal para a galera aí, lac, né, consultoria, olha aí, @gmail.com, né? É o meu e-mail pessoal, porque eu sou professor dessa matéria já há muito tempo, né? Administração Financeira e Orçamentária, um curso muito competitivo, um curso muito focado, com muitos exercícios. Eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Essa aula que você está assistindo é apenas uma aula demonstrativa para vocês, né? Nosso curso completo, você tem acesso aí durante 30 dias. Nesses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, e o investimento é apenas R$60. É isso mesmo, R$60. Este curso não fica para trás de nenhum outro curso, pode ter certeza disso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí no meu curso de Administração Financeira e Orçamentária. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá